Olá, queridos! Que grande e imenso prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes. Hoje nós vamos falar sobre alfabetização e letramento. Será que são a mesma coisa? São coisas diferentes? Devemos estudar um e depois o outro ou podemos estudar os dois juntos? Bom, queridos, um grupo de estudiosos, eles entendem que nós devemos estudar alfabetização e letramento juntos, porque eles são processos que devem caminhar juntos. Um outro grupo de estudiosos diz não, nós devemos estudar separados, porque alfabetização e letramento são campos distintos de conhecimento. Eu, particularmente, gosto do grupo que estuda os dois juntos. E Magda Soares, ela faz parte desse grupo. Paulo Freire também, para a educação de jovens e adultos. Ele também nos coloca essa intencionalidade de não separarmos alfabetização de letramento. Mas o que é alfabetização, o que é letramento? Bom, alfabetização, eu creio que como você já deve ter lido, já deve ter ouvido falar, a alfabetização ensina a codificar e decodificar o sistema de escrita, enquanto que o letramento ele nos ajuda a dominar e a utilizar a linguagem nas nossas práticas sociais. Ou seja, alfabetizar ensina o código da linguagem, aquilo que a gente comumente vê nas nossas salas de aula, né? Beabá, bebé, baby, B com O faz bó, L com A faz lá, juntando os dois dá bola. Então essa forma de ensinar, que é bem tradicional, ela é do campo da alfabetização, ensinar o aluno a codificar as letras, a decodificar os códigos dessa letra, para que quando ele junte essas letras ou as sílabas, ele forme uma palavra, ou juntando várias sílabas em conjuntos, ele forme uma frase. Isso é alfabetizar. Mas isso não quer dizer que o aluno, ao ler uma frase, ele possa entender o que aquela frase está dizendo. Isto vem para o campo do letramento. É o letramento que vai dar esse suporte para o aluno para que ele entenda o processo que está escrito naquela frase e possa dizer: nossa, eu entendi. Quer dizer que o menino, quando subiu na árvore, ele chegou lá na árvore e ele caiu e machucou o joelho. Ele consegue fazer uma leitura concatenada, uma leitura organizada e dizer o que ele entendeu daquela leitura que ele acabou de fazer. Porque ele também pode estar apenas num processo de alfabetização, sem esse letramento, ele poderia dizer: eu entendi, porque tem alunos nossos que são assim. O que foi que você acabou de ler? Sobre a bola. Sobre o menino. O menino bateu o joelho. Ele não consegue juntar todas aquelas palavras que formaram aquele conjunto de frases, que formou um parágrafo, que formou uma pequena história e dizer: eu entendi que o menino subiu na árvore, quando chegou lá em cima ele não conseguiu se segurar, ele caiu, machucou o joelho. Isto é o letramento, é isso que o letramento faz. Enquanto aquele que é alfabetizado reconhece o sistema de escrita, o letrado ele vai para além desse sistema. Ele vai ler, né, esse campo de aprendizado que ele está tendo naquele momento. Ele interpreta, ele organiza e ele compreende esse discurso que o professor está naquele momento trabalhando com ele. Então, letrar vai significar colocar a criança no mundo letrado, trabalhando com os distintos usos do campo social, né? Então, essa inclusão ela vai começar muitos anos antes deste aluno adentrar o ensino fundamental. A BNCC diz que nós temos 2 anos para trabalhar a alfabetização deste aluno. A gente entende que a alfabetização ela começa muitos anos antes disso, começa na educação infantil. Não que ele vá aprender ali a ler e escrever, não é esse o sentido. Mas ele vai começar a decodificar o mundo ao seu redor. Ele vai começar a dominar não só a questão dele estar ali na educação infantil para socializar, mas além de socializar, ele já vai começar a decodificar. Isto aqui é uma caixa de lápis de cor com várias cores, então ele já vai decodificar que aqui tem o verde, o amarelo, o vermelho, mesmo não sabendo escrever, ele já vai decodificar algumas informações
do seu ambiente, brincando ali naquele contexto. Quando ele chega no ensino fundamental, aquilo que ele já viu lá no ensino infantil, ele vai começar a trabalhar no sistema da escrita daquele aprendizado. Então, olha a importância que tem desta criança ser estimulada a entender o meio em que ela vive, estimulada a aprender que ela vive cercada de coisas interessantes, né, para que ela possa chegar no ensino fundamental e trabalhar todo esse contexto para que ela eleve esse seu nível de aprendizado para um outro patamar. Porque muitos professores, infelizmente, e como professor eu sei disso porque eu também, como coordenadora técnica, eu vejo muito disso. O aluno chega na sala de aula, mas porque ele já tem 7, porque ele já tem 8 anos na sala de aula, o professor já quer que ele saiba ler e escrever, interpretar sozinho. E não é isso, o nosso papel de professor não é esse. Eu sei que a gente precisa entender que há um processo nisso, que o aluno já deveria chegar assim na nossa sala de aula, pelo menos com o mínimo, né, de leitura, de escrita, porém, é o nosso papel. O meu aluno não sabe ler e escrever, é o meu papel, eu sou paga para isso. Infelizmente eu tenho que ser dura e dizer isso, né? Mas nós somos pagos para isso, para ensinar. E até a nossa BNCC dá 2 anos, mas os nossos outros parâmetros, eles apontam 3 anos, que do primeiro ao terceiro ano é obrigação do professor alfabetizar aquele aluno que está chegando à nossa sala de aula. Então, aos 6, aos 7, aos 8 anos de idade, a gente tem que se preocupar com essa leitura escrita dos nossos alunos. Isso é papel nosso enquanto professor. Então, alfabetizar e letrar é um caminho que nós temos que ter em mente, que dá trabalho sim, e que nós precisamos organizar o nosso plano de aula, os nossos objetivos, fazer com que os nossos alunos aprendam não só através de um papel, né? Como eu coloquei aqui uma sequência para eu poder ter uma lógica de organização do que eu vou falar, mas não só o que está escrito aqui no papel. Porém, ele também precisa sair deste papel, sair do que ele está escrevendo. A menina é bonita. Sim, a menina é bonita, mas o que é bonito? O que é ser uma menina bonita? É porque ela se veste bem, é porque ela é lourinha, ela tem olhos verdes, ela tem nariz afilado? O que é ser bonita neste mundo hoje? Então ele precisa ler o contexto, o que é beleza, e a gente discutir o que é beleza, escrever o que é beleza, fazer ele ler para além daquilo que ele está aprendendo. Isso é letramento. Então essa preocupação do professor do primeiro ao terceiro ano é papel do professor. O professor precisa se preocupar com isso. Então Magda Soares, né, que eu amo, infelizmente a perdemos, né, mas eu amo os textos dela porque olha o que ela diz num dos seus livros, né, lá de 2003. Entendemos por alfabetização a ação de ler e escrever. Já o letramento é a utilização desta tecnologia em práticas sociais de leitura e de escrita. Não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la. Não adianta eu aprender as letras, juntar as letras, formar as palavras, juntar as palavras, formar uma frase, juntar várias frases, se eu não consigo ler isto num contexto social, para além daquilo que está escrito. Eu leio uma história para além daquilo. Como é que chegam os nossos alunos na graduação? Eu, como professora de graduação e pós-graduação, eu vejo a dificuldade que o aluno tem de escrever. Vai fazer o TCC, ele não consegue escrever, vai fazer uma redação lá no Enem, vai fazer uma redação no concurso público, ele muitas vezes tira uma nota super baixa porque ele não consegue ler o contexto dele, ele não foi letrado o suficiente para colocar isto para fora. Por isso que Magda Soares diz, a alfabetização chega num certo ponto, ela para. Do primeiro ao terceiro ano, o aluno tem que estar alfabetizado. Agora, o letramento, ele vai para a vida toda, porque ele vai chegar na graduação, ele vai ter que aprender novas formas de ler aquele contexto que ele está aprendendo, de fazer uma resenha, de fazer um resumo crítico, de fazer o seu próprio TCC, né, o seu trabalho de conclusão de curso. Ele chega numa pós-graduação, ele tem que fazer um artigo crítico, então ele vai estar ali aprendendo novas formas de ler aquele contexto, ler aquele social. Ele chega no mestrado, e eu posso dizer isso por mim mesmo, e eu vou te dizer por mim, quando eu cheguei na graduação, nossa, eu tive muita dificuldade em fazer resumos, resenhas, tirar do livro aquilo que eu estava entendendo
daquela leitura? Eu tive muita dificuldade. Aí eu aprimorei ali um pouquinho, mas quando eu cheguei na pós-graduação, que eu fui fazer pós-graduação em psicopedagogia, eu fiz em EJA, eu fiz em informática, eu fiz várias pós-graduação e eu tive dificuldade também ali naquela leitura, mas é isso que vai aprimorando o nosso conhecimento, a gente começar a ler o mundo de outra forma. Quando eu cheguei no mestrado, que eu tive que fazer uma dissertação, nossa, eu também tive um impacto. Por quê? Porque precisava ser um trabalho inédito, apesar da gente fazer com os olhos de vários autores ali no nosso trabalho, mas eu tinha que dar alguma coisa inédita ali naquele momento. Sofri este impacto, eu tive que novamente ir para os livros e ler o mundo e tentar entender o que eu queria, entender o que o meu orientador estava me dizendo. Então o letramento é para a vida toda. A gente não é ali. Muitos professores acham que o aluno já sabe ler, já sabe escrever, já sabe interpretar. Agora é com ele. Não! É nosso papel sempre letrar até o terceiro ano. E a gente tem que fazer isso com maestria, para que a gente não tenha muito problema também do aluno escrever errado. Porque eu também já peguei alunos na graduação escrevendo errado, gente. Palavras simples, mas escrevendo errado. Então a gente tem que ter essa preocupação. Essa preocupação é nossa, de alfabetizar este aluno até o terceiro ano. E após isso, letrar este aluno, que ele possa ler todo o contexto em que ele está inserido. Então, o letramento é sempre um processo mais amplo que a alfabetização. Vai possibilitar o desenvolvimento das habilidades, do comportamentos e práticas do uso do sistema convencional da escrita, né? Da produção, da compreensão dos textos inseridos nas nossas práticas sociais, né? Que vai envolver ali aquele sistema de leitura, escrita, leitura, interpretação. Então, a alfabetização, ela vai ser a base. Olha só, a alfabetização é a base da educação construtiva. Ela é a base da alfabetização. Mas depois que eu faço a base bem alicerçada, bem forte, aí eu vou para o letramento. Aí eu vou começar a dar para o meu aluno, a propor para o meu aluno, a desafiar o meu aluno com um texto que ele possa ler e interpretar e dizer: entendi o que esse texto aqui está querendo me dizer, entendi por que nós temos muitas diferenças sociais, entendi por que eu não posso fazer bullying com meu colega na escola, eu entendi por que eu tenho que estudar para eu entender esse contexto e melhorar a minha vida e a vida da minha família. Eu entendi. Esse é o nosso trabalho. Alfabetizar com um bom alicerce e letrar durante toda a nossa vida acadêmica. E quando a gente se preocupa com isso, com certeza nossos alunos vão entrar alunos na nossa sala de aula, como eu já disse aqui, mas eles não vão só entrar alunos. Quando eles saírem da minha sala de aula, eles vão sair um grande cidadão. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha me feito compreender nessa diferença entre alfabetização e letramento. Eu espero que você comente aqui embaixo como é que está o teu processo dentro da sua escola. Se você quiser que eu volte aqui com novos vídeos falando ainda mais sobre letramento e alfabetização, é só deixar aqui escrito que a gente vem no nosso próximo vídeo. Mas você já sabe, não pode sair deste canal sem antes se inscrever, curtir e compartilhar e ativar o sininho da notificação, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber logo logo. Gratidão por hoje e até o nosso próximo vídeo.